A gente passa a estudar agora os princípios da execução no âmbito do processo civil. O primeiro princípio que a gente vai falar aqui é o princípio da nulla executio sine titulo. De forma simples e direta, esse princípio disciplina que não há execução sem título que a sustente, que a respalde. Observe que na execução existe uma autorização legal para que ocorra a invasão do patrimônio do executado por meio de atos de constrição judicial. E mais do que isso, o executado ele é colocado em posição de evidente desvantagem quando comparado com o exequente. Por isso, é imprescindível, é necessário que a execução esteja pautada em um título executivo. Trata-se de um elemento essencial apto a conferir segurança jurídica ao executado. É também princípio da execução o princípio da patrimonialidade. O que é o princípio da patrimonialidade? Segundo esse princípio, tem-se que a execução recai sobre o patrimônio do devedor. Portanto, a execução é sempre real, ou seja, sempre recai sobre o patrimônio, não será pessoal. Dentro desse contexto da patrimonialidade, a gente sempre precisa lembrar que impõe-se a garantia do mínimo existencial do executado. A gente já estudou o mínimo existencial lá no curso de Direito Constitucional Desenhado. Caso você queira se aprofundar no tema, eu recomendo que você veja essa aula. O mínimo existencial ele está bastante conectado com a ideia de resguardar uma vida digna, a dignidade da pessoa humana. A execução, então, ela não pode recair sobre o patrimônio do devedor de forma tão abrupta a ponto de retirar-lhe a capacidade de sobreviver com o mínimo. Você pode estar se perguntando, mas o que seria o limite para não retirar o mínimo existencial aqui? Esse limite ele vem definido pela própria legislação. A Lei 8.009, por exemplo, impõe a impenhorabilidade do bem de família. O artigo 833 do CPC, por sua vez, elenca uma série de bens impenhoráveis, justamente com o objetivo de resguardar esse mínimo existencial. Lembre-se, contudo, que o cumprimento da sentença de alimentos, dadas suas peculiaridades, é muito mais abrangente, podendo, por exemplo, alcançar inclusive o bem de família. É uma exceção aí, a Lei 8.009 está lá no artigo 3º, inciso 3 da Lei 8.009. A gente vai passar a estudar agora o princípio da menor onerosidade ao devedor, que também faz parte aí desse conjunto de princípios da execução. Segundo o princípio da menor onerosidade ao devedor, existindo mais de uma forma para buscar a satisfação do crédito, deve o magistrado optar pelo caminho menos gravoso ao executado. Sobre esse tema, observe o que dispõe o artigo 805 do CPC. Quando, por vários meios, o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado. E o parágrafo único destaca que, ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa, incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados. Observe que, segundo o parágrafo único do artigo 805 do CPC, o devedor, para lançar mão desse princípio, ele precisa apresentar um meio menos gravoso e igualmente efetivo. A lei, aliás, fala em meio mais eficaz para cumprimento da satisfação. Não basta, portanto, apresentar o meio menos gravoso. É preciso que seja mais eficaz. Isso significa que o princípio da menor onerosidade ele não tem aptidão para afastar a efetividade da tutela executiva. Por exemplo, existe uma ordem de penhora estabelecida no artigo 835 do CPC. Esse dispositivo ele fala que a penhora será feita, em primeiro lugar, em dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituições financeiras. Está lá no 835, inciso 1. Imagina que, por exemplo, o executado ofereça um caminhão para ser penhorado com o objetivo de substituir a preferência legal, sustentando que vai ser menos gravoso para ele. O caminhão, contudo, é meio menos efetivo também, porque demanda um longo processo de venda pela via judicial. Por isso, nessa hipótese, não cabe, por expressa previsão legal, a aplicação do princípio da menor onerosidade. Em paralelo, contudo, é possível sustentar a aplicação do princípio da menor onerosidade para impedir
a aplicação de medidas executivas incapazes de gerar a satisfação do crédito. Por exemplo, o magistrado não pode impor às trentes a multa quando verificada que o cumprimento da obrigação tornou-se impossível. E como é que funciona o princípio da efetividade da execução? Esse princípio é bastante simples, tá? Eu vou resumir ele aqui em poucas palavras. Com base nesse princípio da efetividade da execução, deve o juiz envidar todos os esforços possíveis na busca da satisfação do débito. É basicamente isso, tá? Então, com base no princípio da efetividade da execução, o juiz ele tem que buscar trazer aí todos os esforços para dentro do processo para buscar a satisfação do débito. E o princípio da disponibilidade da execução. Com base no princípio da disponibilidade, o exequente tem o direito de, a qualquer tempo, desistir da execução de toda ou de parte dela. É o que dispõe o artigo 775 do CPC. Esse dispositivo diz o seguinte, o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte, inciso 1, serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais dos honorários advocatícios, e 2, nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante. Nesse ponto da matéria, a gente precisa ter cautela. Isso porque, uma vez apresentado embargos à execução, será preciso, em alguns casos, obter consentimento do embargante para desistir da execução. Na prática, a gente tem o seguinte: caso a matéria dos embargos à execução seja meramente de direito processual, pode o exequente desistir da execução. Caso a matéria dos embargos à execução ou impugnação seja de direito material, será preciso obter o consentimento do embargante, do executado, para que o exequente possa desistir da execução. A gente passa a estudar agora o princípio da utilidade. O processo de execução ele tem que ser útil, ou seja, ele tem que funcionar como um instrumento apto a entregar, de forma efetiva, a satisfação do crédito. Isso significa que a execução ela não pode ser compreendida como um mecanismo de vingança. Esse é o ponto mais importante aqui. A execução ela precisa ter utilidade prática. Com base nesse princípio, por exemplo, alguns juízes negam algumas medidas coercitivas atípicas, como por exemplo o bloqueio de CNH, dada a inutilidade da medida. É também princípio da execução o princípio da boa-fé processual e cooperação. A boa-fé processual é um princípio hoje disciplinado lá no artigo 5º do CPC. Esse dispositivo diz o seguinte, que aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. Esse princípio, evidentemente, ele estende-se à fase executiva, no cumprimento de sentença ou no processo de execução, na execução autônoma. Sobre o tema, observe o que disciplina o artigo 774 do CPC. Ele diz o seguinte, que considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que 1. Frauda a execução, 2. Se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos, 3. Dificulta ou embaraça a realização da penhora, 4. Resiste injustificadamente às ordens judiciais. 5. Intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos a penhoras e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. O parágrafo único esclarece que, nos casos previstos nesse artigo, o juiz fixará multa em montante não superior a 20% do valor atualizado do débito em execução, a qual será revertida em proveito do exequente, exigível nos próprios autos do processo, sem prejuízo de outras sanções de natureza processual ou material. A gente vai estudar agora o princípio da atipicidade dos meios executivos. Os meios executivos no CPC, eles apresentam-se de forma meramente exemplificativa, é um rol exemplificativo. É o que a gente pode observar a partir da leitura do artigo 536, parágrafo 1º do CPC.
dá uma olhada, ó. Esse artigo diz o seguinte: no caput, no cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para efetivação da tutela específica ou obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente. O parágrafo 1º esclarece que, para atender o dispositivo no caput, o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial. Então, está bastante claro aqui que, entre outras medidas, ele pode fazer isso. Então, é um rol exemplificativo, porque ele pode adotar outras medidas ainda que não estão elencadas aqui. Por isso, vigora aqui, em meio à execução, ao desenvolvimento de uma execução, a atipicidade dos meios executivos.